A quarta-feira do Internacional foi marcada pela apresentação do novo vice-presidente de futebol. Felipe Becker deu entrevista coletiva informações sobre a sua função agora no novo cargo e também sobre as negociações que o Internacional está fazendo no mercado de transferências. Por exemplo, tratou do assunto Vitão e abordou os nomes de Cuéllar e Quinteiro, que, de acordo com o próprio dirigente, estão no perfil buscado pela direção colorada. Outras situações também estão sendo analisadas, como a liberação de um lateral direito para o futebol grego e a demora para a definição em assuntos como Brian Romero, David e também Tyson. Nas categorias de base, a bola começou a rolar. E na estreia da Copinha, o Inter conseguiu uma importante vitória, com destaque para um lateral direito que surge de maneira promissora. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. E é uma quarta-feira que foi marcada pela apresentação do novo vice-presidente de futebol colorado. Felipe Becker foi anunciado e apresentado na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. E a gente pôde conhecer um pouco mais das ideias deste dirigente, que, conselheiro colorado, já trabalhava como diretor de futebol do time sub-20 do Inter. Além disso, o Felipe Becker tem uma grande passagem pelo futebol do interior. Ele foi presidente do Aimoré, por exemplo, no ano de 2013. Então é um cara que já tem uma experiência no futebol. O presidente Alessandro Barcelos escolheu o Felipe Becker, primeiro, pela sua capacidade de gerir. É um gestor de pessoas, conhecido assim o Felipe Becker, e também pela sua proximidade com o futebol. O Felipe Becker, no entendimento do Conselho de Gestão do Internacional, não vai ser o cara que, ao dar uma entrevista, vai descontentar alguém ou vai mostrar algum desconhecimento de futebol, porque ele vive o futebol já há bastante tempo. E, basicamente, o papel do Felipe Becker é esse: ser a voz institucional do departamento de futebol do clube. Claro que no dia a dia ele vai ajudar, ele vai ser uma peça de apoio para o William Thomas, para os profissionais, para os executivos, vai fazer parte do comitê que toma as decisões no departamento de futebol, mas não é o Felipe Becker que vai sair por aí contratando ao molde de outros clubes. O vice de futebol do Inter, ele tem uma função um pouco mais não protagonista, um pouco mais coadjuvante nas ações. E é nesse sistema que o Felipe Becker chega a partir de agora. E ele deu algumas informações importantes que eu coloco aqui. Sobre Vitão, por exemplo. Ele diz que não houve nenhum avanço ainda com o Shakhtar Donetsk, que não há um preço estipulado pelo Vitão e não existe esse preço estipulado, por exemplo, em contrato, porque o Inter não negociou com o Shakhtar para trazer Vitão. Tem muita gente que fala, eu ouvi que amadorismo do Inter não fixar o passe nessa negociação. Não, gente, não é amadorismo. Sabe por quê? Porque o Inter não teve por empréstimo o Vitão do Shakhtar Donetsk. O que o Inter fez foi tirar o Vitão do Shakhtar Donetsk sem que o clube ucraniano concordasse. E foi a única maneira que o Inter teve de manter o jogador aqui, porque o Shakhtar estava pronto para vender o Vitão para o futebol grego, para o PAOK. Então o Inter se utilizou da normativa da FIFA para, contra a vontade do Shakhtar, trazer o jogador para Porto Alegre. Seria, portanto, impossível fixar um preço de compra, porque o Shakhtar não queria nem emprestar. Imagina fixar uma compra. O Inter trouxe o Vitão sem a concordância do Shakhtar e por isso não tem preço. Só para deixar essa situação clara aqui. E o Felipe Becker, ele afirmou que a direção do Internacional está otimista pelo Vitão. Palavras do Felipe Becker: só se um imprevisto muito grande acontecer para o Vitão não jogar aqui, porque ele quer jogar aqui, e isso é o principal. O Vitão quer permanecer no Internacional. Ainda assim, a gente sabe que é uma situação bem complicada, porque o Shakhtar pode colocar o preço do jogador lá em cima. O Felipe Becker falou também sobre Quinteiro e Cuéllar. Foi questionado sobre isso e afirmou que os dois jogadores estão dentro do perfil de atletas buscados pela direção do Internacional, mas que tanto Quinteiro quanto Cuéllar não tiveram ainda conversas com a direção. O Inter não avançou em conversas por esses jogadores. Eu gravei um vídeo atualizando essa situação, falando também de uma entrevista que o Quinteiro deu
para uma TV colombiana nesse link aqui. É só clicar para assistir e ficar por dentro de como está a situação de Cuéllar e Quintero, dois negócios dos quais o Inter tem interesse, mas é mais complicado de fechar, e aí é um longo período, não é bem assim para o Inter contratar esses jogadores, tá? Vamos para os próximos assuntos, tá? Ainda no mercado de transferências, o Inter está liberando um lateral direito, que é o Lucas Mazzetti. Cara, o Lucas Mazzetti não teve oportunidade no time principal. As avaliações do Inter apontam que não tem nível técnico para atuar no time principal. Ele fez um jogo com a camisa do Inter, que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2021. O Abel Braga coloca ele naquele segundo tempo contra o Corinthians, que podia ter sido o título do Internacional. O Lucas Mazzetti joga aquele jogo. E foi o único jogo relevante que o Mazzetti fez com a camisa do Internacional. Rodou para os clubes brasileiros e agora ele está indo para o Apollon Smirnis, da Grécia, tá? E aí a situação é a seguinte, ele tinha contrato até fevereiro com o Internacional, mas o Apollon tá levando ele de graça agora e o Inter fica com 20% de uma eventual venda do jogador. E aí já libera ele para o seu novo rumo. Ele conseguiu essa proposta e vai jogar agora no futebol grego, Lucas Mazzetti. Mas eu quero aqui atualizar também a situação de outras negociações que estão paradas e demoradas demais. O Inter tem 3 liberações para fazer que não consegue finalizar elas. Por exemplo, Brian Romero ainda não foi anunciado pelo Tijuana. Enquanto ele não for anunciado pelo Tijuana, o Inter não avança para outro centroavante. O David segue treinando normalmente no CT Parque Gigante, teve sondagens do São Paulo, mas a sondagem do São Paulo esfriou. E o Inter quer emprestar esse jogador, mas precisa de outra proposta para ele. E por último, o Taison, que não teve avanços ainda na sua rescisão contratual. O Inter quer rescindir, o Taison não tanto, e precisa chegar no valor que o Taison quer, obviamente, porque ele tem coisas a receber do Internacional, e até agora nenhum acordo foi feito entre as duas partes. E essas 3 liberações travadas travam também alguns avanços do Internacional no mercado, e por isso o Inter também está tão lento na tentativa de contratar jogadores, tá? Por último, eu quero falar da Copinha, porque o Inter estreou nessa quarta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ganhou no ano de 2020, tá? E o time do Internacional venceu a equipe do Rosário de Sergipe pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo Mateu, atacante, que é filho do Amoroso, aquele Amoroso mesmo, seleção brasileira, Borussia Dortmund, São Paulo, Guarani, e pelo Alanis, lateral direito. E assim, o Alanis foi o cara da partida, porque ele deu a assistência para o gol do Mateu, ele faz um cruzamento, recebe um rebote, faz um cruzamento perfeito no segundo pau para o Mateu fazer o gol, e faz o segundo gol Alanis, recebendo um passe, entrando na área e tendo calma para deslocar o goleiro. Foi um jogo maluco, tá? Porque a chuva, ela inundou o gramado, e aí não teve futebol, foi um polo aquático praticamente. Mas nesse jogo, o Alanis se destacou. É um lateral direito de 2003, tá? Ele tem 19 anos, vai fazer 20 agora. Veio do Bahia, ainda no ano passado, em março, abril do ano passado, ele chegou no Internacional e desde então é o titular do time sub-20 colorado. Muito bom no apoio, habilidoso o Alanis e um cara que já está sob o radar do Mano Menezes há um bom tempo. Vou traçar aqui um panorama. Se o Mário Fernandes for descoberto em outra posição, como um meia, como um volante, como um zagueiro, o reserva do Bustos é esse guri aí. É o Alanis. E se ele fizer uma boa copinha, isso vai referendar ele. O pessoal do time profissional do Inter gosta do Alanis e é bom ficar de olho nesse jogador, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. Cara, Premier League tem clássico nessa quinta-feira. Clássico! Chelsea e Manchester City. Só isso. Chelsea e Manchester City. Odd do Chelsea 5. Odd do empate 4. Odd do City 1.68. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!